dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, minha igreja. Bom dia, Ponte. Que saudade de estar com vocês todo domingo, que saudade daquele aglomerado, que saudade da comunhão, do calor humano. Olha, eu tenho um sentimento de que muito em breve nós vamos estar juntos novamente. Eu tenho o sentimento de que logo, logo isso vai passar. Crendo contra a esperança, crendo contra os indicadores negativos, eu acredito, dentro de mim tem algo que acredita que logo, logo estaremos juntos novamente. Hoje iniciaremos a nossa nova série, Elementos Fundamentais, baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma série que vale a pena acompanhar, iniciando hoje, pelos próximos domingos, não perca nenhum episódio dessa nova série. Então é isso, meus amigos, nesse momento eu convido todos vocês que estão em casa a fechar os olhos, a baixar a cabeça, para a gente fazer uma breve oração. Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, te peço que chega nesse momento, Senhor, em cada lar, Pai querido, em cada pessoa, Senhor, na sua casa, Deus. E leva, Pai, a Tua mensagem, leva a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para elas nessa semana, Senhor. Leva, Deus, uma palavra de conforto, de esperança, Senhor. Leva, Deus, a palavra de avivamento, Senhor, para muita gente, Pai, que está precisando nesse momento, para muita gente que precisa de um direcionamento, Senhor, de um conforto, Senhor, de um consolo. Não é um momento fácil que nós estamos vivendo, mas o Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos, Senhor. Então, Deus, que esse culto seja direcionado, Senhor, para cada pessoa, para cada coração, Senhor, para levar paz, Deus, entendimento, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor. Meus queridos, tenham um culto maravilhoso. Fique agora com o nosso louvor, que foi preparado lindamente para você. Pode explicar, pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar eu quero mergulhar na graça. Oh, oh. As palmas. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo. Pode explicar, pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse que seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar eu quero mergulhar na graça. Oh, oh, oh. Na graça, nas palmas. Não importa o que eu faça, não importa o
para as nossas vidas. E a graça foi revelada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então você que está ouvindo essa canção, receba a graça onde você estiver, em nome de Jesus. Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. E a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida,
Com grande amor por mim mostrou. Tá gravando? Tá gravando? Eita. Bom dia, Ponte. Todo mundo bem? Quem tá reconhecendo esse local? Que saudade, né? Então, estamos aqui hoje, mais um domingo. Seja muito bem-vindo, você que já é da Ponte. Seja muito bem-vindo também você que ainda não faz parte da Ponte, mas está aqui nos visitando. Aproveita a oportunidade, já se inscreve no nosso canal, acione o sininho que está aqui, ou enfim, está por aqui, em algum canto na tela. Acione esse sininho, você vai estar recebendo as notificações. Aproveita a oportunidade, já segue a gente também lá no Instagram. O nosso Instagram é @aponte_natal. O recado agora é para os pais. Você que tem filho pequeno, segue lá nosso Instagram, @pontezinha. Semanalmente a gente está colocando conteúdo lá para que seus filhos não percam o contato com Deus e também com nossa casa, que é a igreja. E agora mais um recado muito importante. Vou falar dos nossos GRs. Isso mesmo, nossa igreja ela se divide em GRs, que quer dizer grupo de relacionamento. Então tem GR para homens solteiros, GR para mulheres solteiras, GR para casais sem filhos, GRs para casais com filhos. Então é isso, tem GR para todo mundo, GR na Zona Norte, esse GR diz que é muito bom, viu? Você ainda que não faz parte do GR, fala com a gente lá no Instagram, manda um direct, a gente vai te responder e vai encaminhar você para o GR que se enquadra exatamente no seu perfil. Então é isso, pessoal. Bom domingo para vocês, até domingo que vem. Tchau, tchau! Olá, meus amados, estamos aqui na nossa igreja local, esse lugar onde temos tantas memórias, tantas alegrias, e é daqui que eu quero levar uma mensagem de esperança ao seu coração. Que apesar de estarmos enfrentando um dos momentos mais difíceis humanamente falando, temos vivido e presenciado e desfrutado da graça e o favor do Senhor. Acredito eu que na sua casa não tem sido diferente. Quantos livramentos, quantas provisões, quanto cuidado, zelo desse Deus amoroso e gracioso. E assim vai ser até a gente passar por tudo isso. Eu tenho certeza que nunca vai faltar a provisão, nunca vai faltar o cuidado, a paz, a graça e o favor de Deus nos nossos lares. E como igreja local nós temos uma responsabilidade no tempo que se chama hoje, de responder ao povo que clama. Temos a responsabilidade de, como igreja que conhecemos a verdade, levar esperança, graça e amor aos que estão precisando. Nós como igreja temos um desafio, temos uma comunidade local para abraçar, para cuidar, para sermos refúgio. E nesse lugar aqui agora, pessoas estão sendo alimentadas, não só de pão, mas de esperança, dessa mensagem do Evangelho, que leva não só a saciar uma fome material, mas também uma fome espiritual, que nos leva a ter uma vida plena nele. Eu queria trazer um versículo que está lá em Mateus 6, versículo 31 e seguinte, 31 a 33, fala assim: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nós temos o privilégio de viver o cuidado desse Deus, que sabe o que a gente precisa e suprir todas as nossas necessidades, é o papel dele. E se olharmos ao nosso redor, eu tenho certeza que vamos ver a mão e o cuidado de Deus. E desse cuidado e dessa mão que nos dá, nós temos muito para abençoar. Se você tem seu trabalho, glória a Deus por isso. Se você tem pão na sua mesa, glória a Deus por isso. Se você tem saúde, glória a Deus por isso. E se você tem em sua casa, com certeza você tem para dar. E eu não estou fazendo aqui um apelo emocional, mas um apelo para que, com gratidão no nosso coração, nós olhemos para nossas circunstâncias e vejamos a Deus e vejamos que somos responsáveis, nesse contexto, no tempo que se chama hoje, para ser resposta aos que clamam. Que nós, como igreja, venhamos a entender nosso papel e sermos generosos no dar, sabendo que isso não é para barganha, mas que isso é com o coração grato, sabendo que nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Nós não vamos nos preocupar com o amanhã.
E você está dizendo que eu não preciso me preocupar, que eu preciso gastar tudo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que do que você tem recebido, com certeza você tem muito para dar. Que você possa, com gratidão no seu coração, ofertar nessa hora. Aqui embaixo vai abrir um QR Code, que você vai poder baixar o aplicativo que nos leva a uma forma de ofertar mais fácil, mas também vão aparecer os dados bancários da nossa igreja. E se você deseja, e assim está no seu coração, a fazer isso com alegria, porque Deus tem lhe suprido mais do que suas próprias necessidades, o faça livremente, sabendo que esse material está sendo destinado para quem precisa, para quem clama e para quem nesse momento precisa muito mais do que um alimento, mas da presença e da graça e dessa mão do Senhor alcançando a vida deles. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, e agora eu quero orar por você. Pai, te agradecemos, Deus, por tua bondade, fidelidade, expressada em nós, Senhor, com provisões, expressada em nossa vida, Senhor, com pão, farinha, Senhor, provisão em nossa casa, com saúde, com livramento, com curas, Senhor. Tua graça nos alcança diariamente. Que venhamos, Senhor, a corresponder, Pai, ao teu chamado, aos que clamam, Senhor, nesse momento. Estamos passando por uma situação tão difícil, Senhor, humanamente falando, mas sabemos que o Senhor está no controle e sabemos que o Senhor não perde o controle nunca, que o Senhor supre nossa necessidade, o pão ao faminto, Senhor, a paz ao que está sem paz, Senhor, o teu amor para aqueles que precisam, Senhor. Eu te peço sua bênção para todos os lares, Senhor, onde esse vídeo possa chegar agora. A tua provisão, portas abertas, Senhor. E o teu cuidado sendo derramado, Senhor, de forma sublime pela tua graça, Senhor. Somos gratos ao Senhor por desfrutar da tua presença e ter o seu cuidado sempre conosco. Muito obrigada. Amém. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Teu nome, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Mostra
Deus nos fala sobre dois homens, um que construiu a sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades, vieram os ventos, e aquela casa foi derrubada. Mas a palavra do Senhor, ela também nos fala sobre um homem que que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio as tempestades, veio os ventos, mas a tempestade e os ventos não puderam derrubar aquela casa, pois aquela casa tinha um alicerce sólido. Que nesse momento que nós estamos enfrentando, de tempestade, de luta, de pandemia, que nós possamos ter construído as nossas casas sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar firmados no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a rocha eterna, e assim a nossa casa, a nossa vida não será abalada, nossa casa não será abalada, pois ela está alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos construir a nossa casa na rocha que é Jesus. Cante conosco e diga assim: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Cante que vai construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu, só tu és, só tu és. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Bom dia, Ponte! Que alegria estarmos aqui em mais um domingo de manhã na sua casa, num domingo de manhã que representa a ressurreição, a vinda de volta da esperança de Jesus Cristo no nosso coração. E que bom podermos celebrar a nossa fé na sua casa. Nós estamos aqui no nosso templo, morrendo de saudade desse tempo que nós vivíamos aqui e que nós cremos que muito em breve estaremos de volta, todos reunidos aqui mais uma vez para celebrarmos o nome de Jesus. Estamos começando uma nova série de mensagens chamada Elementos Fundamentais. São elementos fundamentais que nós precisamos aplicar na nossa vida para vivermos uma vida cristã segundo o propósito de Deus para a nossa vida. E antes de começarmos, eu queria
trazer a você o entendimento de que a vontade de Deus, ao se revelar na sua palavra a nós, é de iluminar o nosso entendimento, de modo que nós possamos ser convertidos no nosso conhecimento a respeito de qual é a plena vontade de Deus para a nossa vida. Então, toda vez que abrirmos a palavra de Deus, que o nosso espírito esteja atento para reconhecermos a iluminação do conhecimento de Deus a nós, para que possamos ser de fato convertidos. E é nesse espírito, é nessa condição que nós queremos abrir a palavra de Deus agora, para trazermos o fundamento daquilo que Deus vai tratar ao nosso coração nesse primeiro episódio dessa série, Elementos Fundamentais. Nós queremos trazer para você o entendimento pleno do Espírito de Deus a respeito de 3 principais elementos que são essenciais para a vida cristã, para que você possa aplicá-los na sua vida de modo a reconhecer a plenitude da vontade de Deus na sua vida e para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu queria ler com você o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Feche os seus olhos, eu queria orar junto com você para começarmos esse tempo. Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade. A sua palavra nos conduz ao caminho da tua vontade perfeita, boa e agradável. E nós te pedimos nessa manhã tão especial, reunidos mais uma vez, eu aqui no nosso templo e os nossos irmãos em suas casas, nós queremos conclamar, nós queremos clamar pelo teu nome, pelo teu Espírito, para que ele revele a plenitude da sua vontade a nós, pela palavra de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus por esse tempo tão especial. Nós não acreditamos que essa frase, essas expressões que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios são simplesmente uma bênção apostólica, uma bênção do apóstolo Paulo àquela igreja e àquela comunidade. Nós queremos entender que elas são a plenitude da vontade de Deus, é o todo de Deus sendo revelado. Quando o apóstolo Paulo diz a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ele também está trazendo essa perfeição de Deus revelada em fundamentos, em elementos fundamentais, para que eu e você possamos ver a Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, quando nós nos dispomos a reconhecer na palavra de Deus aquela vontade perfeita de Deus em nosso favor, nós podemos aplicar o propósito de Deus na nossa vida, para que outros possam ser abençoados a partir do fato de que nós vamos viver segundo esses elementos que são fundamentais. Hoje eu queria falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, os filhos da desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus pela palavra do Senhor sobre a nossa vida, que nos revela o seu pleno propósito. O teólogo Charles Sproul disse certa vez: a essência da teologia é a graça. A essência da ética cristã é a gratidão. Essa frase representa muito de como nós podemos aplicar esse elemento fundamental para a nossa vida espiritual, sendo a graça de Jesus Cristo uma revelação plena do propósito de Deus para nós. Quando esse teólogo diz que
a essência da fé cristã está na consciência da graça, é porque sem a graça de Jesus Cristo, nada do que foi feito foi possível ser revelado em nosso favor. Nós só estamos aqui por causa da graça de Jesus Cristo revelada na cruz. Você só pode o que pode por causa da graça, você só é o que é por causa da graça. E Deus tem planos grandes para mim e para a sua vida, que foram revelados a partir da graça de Jesus Cristo em sua vida plena, em nosso favor, revelada na sua cruz e no seu sacrifício em nosso favor. E uma coisa interessante a respeito dessa essência da fé cristã revelada na graça de Jesus Cristo é que ela transborda a partir do nosso conhecimento transformado sobre a graça de Jesus Cristo, é que ela transborda sobre nós numa ética, num fundamento de vida aplicada pela fé em gratidão. Veja, todo aquele que se encontra com a consciência plena da graça de Deus revelada em Jesus Cristo é cheio e transbordante de gratidão. Eu não sei como você tem vivido esses dias, e eu sei que os dias são dias muito difíceis, são dias complicados para lidarmos. Contudo, é tempo de nós agradecermos a Deus por aquilo que nós muitas vezes deixamos passar batido na rotina conturbada do nosso dia a dia. Será que você hoje, nessa manhã de domingo, onde a esperança de Jesus nasceu mais uma vez sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o seu entendimento, você já agradeceu a Deus por aquilo que Deus preencheu na sua vida? Você está cheio de saúde, graças a Deus, e se não estiver, você ainda está vivo, você tem vida, você está em Cristo Jesus, tem uma vida que transcende a humanidade, vive uma vida de eternidade na sua fé em Jesus Cristo. É tempo de revelarmos um coração transbordante de gratidão. A Bíblia nos fala sobre a consciência que devemos ter pela graça de Jesus Cristo revelada. Na verdade, a história, o contexto histórico da Reforma Protestante tem também como fundamento a graça de Deus, que foi sintetizada, na verdade, assim, os fundamentos da fé reformada que foram sintetizados nas 5 solas, sendo uma dessas solas a referência plena de que somente a graça de Deus é suficiente para transformar a minha vida e a sua vida. E é tempo de nós nos encontrarmos com a plenitude dessa graça de Jesus Cristo nessa manhã, de modo a sermos alcançados pela eternidade e termos o nosso conhecimento transformado em sua vontade plena, perfeita e agradável em nosso favor. Em Romanos, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A Bíblia nos ensina e nos revela que todos nós pecamos e por causa da consequência do nosso pecado fomos todos destituídos da glória revelada de Deus. Nós, por causa do nosso pecado, somos merecedores da morte, porque a palavra de Deus também revela que o salário desse pecado que todos nós pecamos é a morte. Mas como é feliz, como é bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa, não atribui pecado. Veja só, existe uma essência valorosa nessa expressão, porque a Bíblia não está dizendo bem-aventurado aquele que não tem pecado, muito pelo contrário, a Bíblia deixa muito claro que todos nós pecamos. Contudo, precisamos entender que a graça de Deus revelada no amor de Jesus Cristo, a graça de Deus em Jesus Cristo, na sua crucificação e no seu sacrifício, na sua entrega plena em nosso favor, além de nos fazer transbordar de gratidão, também nos faz viver segundo uma vida que nós não merecemos, uma vida que nós não nos esforçamos para viver em plenitude. Na verdade, nós deveríamos viver segundo o pecado que nós pecamos, mas Deus não nos imputa, não nos atribui pecado. Nós somos pecadores, contudo, Deus não se relaciona conosco por causa do nosso pecado, mas por causa da sua graça revelada em Jesus Cristo. O texto de Efésios que nós lemos anteriormente traz uma essência a respeito da vontade de Deus revelada nesse elemento fundamental que é a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz que foi pela graça que fomos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não é um esforço ou não é um mérito conquistado pelo nosso esforço, pela força do meu braço ou pela força do seu braço. Não pelas nossas obras, para que ninguém acredite que tenha poder de gloriar-se no seu esforço ou nas suas próprias obras. A graça de Deus se revela plena quando nós entendemos que ela é um favor do qual não podemos conquistar o seu mérito. É um favor que nós não merecemos em nenhuma circunstância. A graça de Deus se revela a nós plena quando nós reconhecemos, além da condição de frutificar em gratidão, além da consciência que nós devemos ter de que Cristo Jesus é essa plenitude revelada da graça, para que nós pudéssemos viver uma vida superior, uma vida eterna, maior do que qualquer coisa que o mérito do meu braço, o mérito do meu próprio esforço pudesse me fazer experimentar. E existe um texto na palavra de Deus que revela plenamente o que significa essa graça em nosso favor. É o texto da parábola do filho pródigo, que está em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus está conversando com uma multidão, com pessoas que são pecadores, na verdade, e os escribas e os fariseus estão questionando o fato de ele estar dedicando tempo a pessoas que não são merecedoras de uma graça, pessoas que não são merecedoras da atenção de Deus segundo o entendimento teológico, o entendimento fundamental da vida desses escribas e fariseus. E Jesus vai narrando 3 parábolas que trazem uma consciência a respeito do fundamento de graça, de como Deus, em Jesus Cristo, revela essa graça em nosso favor. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que tem como moral da história a consciência de que Deus se alegra quando uma ovelha que estava perdida volta para sua casa. Ele também conta a parábola da moeda que estava perdida, cuja moral é a alegria para um pecador que se arrepende. E a terceira parábola que ele conta é a história do filho pródigo, e você conhece muito bem essa parábola, por isso eu não vou ler, mas eu quero me atentar um pouco ao contexto do que está acontecendo. A Bíblia narra que essa parábola conta a história de uma família que é formada por um pai que tem 2 filhos, e o filho mais novo olha para o seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, de tudo aquilo que é meu por direito. E logo depois que o seu pai distribui a sua herança e entrega a ele aquilo que era seu por direito, não muito tempo depois, ele viaja e vai experimentar uma vida irresponsável. Ele passa a gastar todo o dinheiro que era seu por direito, até chegar ao ponto onde ele não tem mais dinheiro nenhum. E ele vai atrás de empregos e não consegue, e o trabalho que ele consegue é trabalhando, cuidando de porcos. E enquanto ele cuida dos porcos, porque não tem mais condição financeira de se sustentar, ele deseja comer a comida dos porcos. E aí ele lembra da sua casa, ele lembra da casa do seu pai. Contudo, um peso na consciência faz com que ele não reconheça que ele é merecedor de qualquer coisa. Por isso ele pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão a ele, vou me arrepender, e diante desse contexto eu vou pedir um emprego, porque os servos do meu pai são melhor atendidos do que eu na minha condição de desejar a comida dos porcos. E quando ele volta para casa, o seu pai o reconhece, abraça ele, e quando ele se ajoelha diante do seu pai, diz: pai, me perdoe porque eu não sou merecedor da sua graça. Eu não sou merecedor de ser chamado seu filho. Por favor, me receba exclusivamente como um servo, me receba como alguém que pode prestar serviço para você. E enquanto ele está falando, o seu pai o interrompe para dizer: filho, isso tudo aqui é seu. Vamos celebrar a sua volta, porque você estava perdido e foi encontrado novamente. Você está de volta no lugar que eu te dei, não porque você merece, mas porque é meu, e se é meu, também é seu. E o mais interessante no contexto dessa parábola é que o outro filho desse homem, quando chega, ele estava trabalhando, e quando chega em casa,
ouve o barulho de uma celebração, de uma festa, um grande churrasco que o seu pai está oferecendo para o seu filho mais novo que acabou de voltar para casa. E quando esse filho mais velho encontra um dos seus servos e pergunta o que está acontecendo, o servo diz: o seu irmão mais novo acabou de voltar para casa e o seu pai está celebrando a sua volta. Sabe o que é interessante nesse contexto? É que o irmão mais novo entendia que por causa da força do seu braço, por causa do mérito das suas conquistas, por causa daquilo que ele produziu ao longo dos anos, em que o seu irmão mais novo estava distante, mas ele estava presente constantemente, sofrendo as dores e as aflições da vida e do campo da sua casa, do trabalho do seu pai. Ele fica ofendido, amargurado, triste porque não teve sua celebração por causa do contexto que está acontecendo na chegada de volta do seu irmão mais novo. E quando o seu pai se aproxima dele e diz: filho, o que está acontecendo? Ele diz: pai, eu sempre fiz tudo o que você me pediu, eu sempre me esforcei muito, eu sempre trabalhei muito, eu sempre conquistei as coisas, enquanto o meu irmão mais novo desdenhou de tudo aquilo que você representava, de tudo aquilo que você conquistou para ele, foi viver irresponsavelmente, como se fosse um direito dele conquistado, e de fato era um direito, era a herança dele. Mas ele foi desdenhar de tudo aquilo que foi fruto da sua história, do seu trabalho e da sua conquista para ele. E você nunca fez uma celebração por causa da minha estadia aqui. Eu que sempre estive aqui, nunca fui celebrado. E o mais interessante nesse contexto, e eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu tenho para te dizer. Da mesma forma que o pai cuida do filho mais velho, ele cuida do filho mais novo. O filho mais novo veio trazendo uma consciência de um não mérito, contudo, de fato não era merecedor. E no não mérito ele foi agraciado por esse pai gracioso que o recebe não como servo, não como funcionário, não como prestador de serviço, mas como o filho que de fato ele sempre foi. E eu acho que o mais interessante é que nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós estamos tratando com a graça de Deus de forma irresponsável, ao ponto de abandonarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e passarmos a decidir viver uma vida irresponsável. Ou, ao mesmo tempo, nós também, muitas vezes, acabamos nos condicionando a sermos aquele que nos ofendemos quando o Evangelho de Jesus Cristo, em sua graça, se derrama gratuitamente sobre a vida daqueles que nós consideramos que não são merecedores dessa graça e desse amor imerecido. Nem eu, nem você vamos nunca conseguir fazer nada que nos faça conquistar o mérito de sermos filhos de Deus. Contudo, mesmo assim, o amor de Deus se revela em Jesus Cristo a nós, ao ponto de sermos agraciados em seu favor, em nosso favor, e sermos transformados pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Você já deve ter passado pela experiência de ver alguém se aproximando do Evangelho de Jesus Cristo, mas esse alguém, você talvez conheça esse passado, uma pessoa que viveu uma história trágica, difícil, complicada, que desdenhou da graça de Deus, e quando essa pessoa se aproxima de Deus, você é a pessoa que, ao invés de agradecer a Deus, de viver a gratidão, de ver um dos seus irmãos sendo recebido por Jesus em sua graça misericordiosa, você é aquele que aponta o dedo para dizer: e eu? Por que nunca fizeram isso comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de termos o nosso conhecimento iluminado pela palavra de Deus. Se você é aquele que vive a condição de viver a irresponsabilidade da vida, existe um elemento fundamental para que você possa encontrar plenitude e eternidade na sua vida. Esse elemento é a graça de Deus. Você precisa reconhecer que somente pela graça de Jesus Cristo você tem uma vida eterna, você tem uma vida abundante. Mas talvez você seja aquele que tem trabalhado bastante na casa de Deus em favor da graça de Deus. E quando vê outras pessoas que não merecem, assim como você e eu, sendo celebradas pela vida que estão encontrando em Jesus Cristo, você é aquele que se ofende. Eu queria trazer para você a provocação de que nós talvez devemos ser como aquele cego de nascença, que quando foi curado por Jesus, automaticamente os discípulos começaram a perguntar, antes dele ser curado: quem foi que pecou
Você já notou que muitas vezes nós somos aqueles que estamos voltando os nossos olhos para as condições e não para a eternidade revelada em Jesus Cristo? O cego de nascença e automaticamente os discípulos que caminham com Jesus abordam Jesus para perguntar quem foi que pecou, foi ele ou foram os pais dele? Nós não somos esses. Nós somos aqueles que temos o coração cheio de gratidão pela graça revelada em Jesus Cristo em nosso favor. E Jesus diz, essa doença é para a glória de Deus. E logo em seguida, ele é curado. E automaticamente os fariseus começam a questionar como você era cego e começa a enxergar. Para encurtar a história, quando perguntam novamente a esse cego por que ele consegue ver, ele diz, quando perguntam a esse cego com que poder, como Jesus revelou esse milagre gracioso na vida desse cego de nascença, ele diz, eu não sei com que poder e não sei como ele fez isso, eu só sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu posso ver. A luz do entendimento do Evangelho de Jesus vem em nosso favor para nos fazer reconhecer que somente a graça de Jesus Cristo pode alcançar o nosso coração, tornando-se um elemento fundamental para que eu e você possamos viver uma vida de gratidão a Deus e não mais uma vida questionante, uma vida que pergunta o tempo todo quem pecou, quem é o pecador, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer. É tempo de reconhecermos em Jesus Cristo o suficiente para sermos recebidos na casa do Senhor como esse Pai gracioso, que não acumula débitos e nem créditos. É um Deus gracioso que nos recebe com amor, para sermos recebidos na eternidade de Jesus Cristo, não pelas obras que nós fazemos, mas pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, para que eu não me glorie, para que você não se glorie, mas que a minha vida e a sua vida sejam dadas como glória a Deus em Jesus Cristo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado pela sua graça misericordiosa que se revelou a nós em favor, em amor. Obrigado por Jesus Cristo que se entregou, entregando tudo aquilo que eu não merecia, mas que pela graça eu posso viver, a nossa igreja pode viver. Obrigado, Jesus, porque a sua graça é suficiente para me tirar do império das trevas e me transportar para um reino, para uma casa que eu não sou merecedor de viver. Obrigado, que o nosso coração seja a partir de hoje um coração cheio de gratidão pela graça revelada em Jesus Cristo. E que Jesus Cristo seja um elemento fundamental, que nós passamos a viver por Ele, através dEle, e que possamos reconhecer em Jesus Cristo uma vida plena que nos faz chegar mais perto da plenitude da vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Andava por aí sem esperança, viver na escuridão foi minha herança. Mas eu recebi perdão, rica misericórdia, tenho salvação e vida eterna. Tua graça veio e me resgatou, sem eu merecer, ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti, vida eterna hoje salvo sou, pela graça sou, vem iluminar os meus caminhos.
ganhei segurança.